Mês de novembro é marcado por várias questões de comemoração, de celebração e de pontos importantes através da história, e não poderia passar batido mais uma vez aqui no canal sem falar sobre consciência negra. Dentro do vídeo que a gente falou no ano passado, aqui, ele aborda um pouco sobre como nasceu o feriado, como ele foi instituído dentro da sociedade e qual a importância histórica dele, só que me bateu um seguinte incômodo. Como a gente vai falar sobre uma questão tão séria, sendo que existem várias outras nuances que estão abordando essa situação? Hoje em dia, a vida negra ela atravessa diversos outros cenários, diversos outros contextos, e é importante que a gente tenha a noção disso. E para poder falar sobre consciência negra, trazendo um pouco do que é o presente, do que é a vida dessas pessoas negras, eu decidi que eu não posso falar sobre isso sozinho. Entra ano e sai ano, os discursos são sempre os mesmos, né? A gente vê em redes sociais as pessoas falando sobre como deve ser celebrado o Dia da Consciência Negra. Muitas vezes os posts são tão ruins, ou as celebrações são tão ruins, que acabam por invalidar o período que a gente está vivendo e a questão toda histórica envolvendo o feriado. A gente ainda discute sobre pautas muito importantes que atravessam as vidas negras. A gente não consegue avançar o todo em função do que acontece. Sempre tentando erradicar o racismo, sempre falando sobre a questão da igualdade, sempre falando sobre a questão de acessos e emprego, e isso cansa. A real é que isso cansa de verdade. Como traduzir tudo isso, lembrando da importância do feriado, mas sem esquecer que existem outras nuances importantes a serem trazidas para a conversa? Eu acho que o Dia da Consciência Negra ele tem um papel de trazer memória tanto a história dos nossos antepassados, né, toda a resistência e a luta dos nossos ancestrais, mas ele também tem um papel de trazer à memória aquilo que a gente quer construir para o futuro, né? Porque se a gente não consegue, se a gente não conhece o nosso passado, se a gente não olha para o nosso passado, como então a gente vai conseguir construir histórias que vão existir, né, para além desse nosso momento presente? Então, acho que o Dia da Consciência Negra ele também tem essa possibilidade, né, de sensibilizar a respeito de uma discussão, de uma temática racial que é extremamente importante para a realidade do nosso país hoje, mas também de permitir agrupamentos coletivos entre o povo preto, né? Então, é hoje, de certa forma, porque a gente tem o Dia da Consciência Negra que a gente consegue ter movimentações coletivas de mulheres, de homens negros, de crianças negras, de famílias negras se juntando para relembrar essa história, né, para trazer a memória. Eu penso que o Dia da Consciência Negra ele é um dia que tem pesos diferentes para pessoas brancas e pessoas negras. O que eu quero dizer é que no Dia da Consciência Negra, eu não acho que as pessoas brancas tenham uma reflexão sobre a data como elas deveriam ter, sobre como seus privilégios são decorrentes de sofrimento de um povo que nunca conseguiu ter a retribuição necessária em relação a isso. E para as pessoas negras, principalmente quando você é um negro que tem consciência do que a sua negritude acarreta, as consequências dela aqui no Brasil, o Dia da Consciência Negra acaba sendo quase que só mais um dia, sabe? Então, mas eu não posso falar por todo mundo, porque para mim o Dia da Consciência Negra ele é muito sobre lembrar os porquês que eu faço o que eu faço. Por que eu estou onde eu estou hoje e o que eu posso fazer de melhor na posição onde eu estou agora. Então é muito mais sobre reflexão, sobre fortalecimento e sobre compaixão em relação a mim. O que é o Dia da Consciência Negra para mim? É um dia de reflexão, mas não só de nós negros, mas também das pessoas brancas e não negras, vamos dizer assim, levando em consideração que é um dia em que é lembrada a morte de um negro, de Zumbi dos Palmares, né? Então não é um dia para ser celebrado, como eu já vi em pesquisas, em notícias, etc. É um dia para ser refletido e para que as pessoas entendam sobre os privilégios que elas têm em relação às pessoas negras, sobre o tanto de pessoas que morrem, sobre o fato da gente ser maioria e não ocupar os espaços que a gente deveria e etc. O mês da consciência negra, né, que é um mês que a gente tem
de muitas atividades, de muitos eventos, muitas reuniões. Eu acho que o mês da consciência negra ele é importante para justamente isso, proporcionar oportunidades de encontro, de articulação, de diálogo, debate, que travem a discussão sobre a realidade brasileira, a realidade desigual brasileira, a partir do ponto de vista da questão racial, que é uma dimensão central para o entendimento da dinâmica, das dinâmicas de gênero, de classe, enfim, todos esses marcadores da diferença têm que ser pensados em conjunto e, sobretudo, pensados para a história do Brasil a partir da dimensão racial. Essas nuances elas precisam passar por pontos importantes também, como o fato de que a gente ainda mesmo falando tudo isso não é ouvido. E sabe qual é a prova de como isso de fato não é ouvido ainda? Acompanhe aqui do lado. É mais problemático dessa história toda no tempo presente que a gente está, porque a memória dela foi totalmente dilacerada, a questão do caso dela ainda não ter sido resolvido, já se passam 600 dias, dos quais a gente não tem a solução para o assassinato dela. Sabe-se que existe o envolvimento da família Bolsonaro através disso, dentro de depoimentos e informações, e o coitado do porteiro que também já está tendo sua vida ameaçada. A gente sabe que tudo isso transpassa a situação, ou seja, é uma situação muito densa envolvendo a vida negra e como essa vida negra é frágil frente a todo, né? E como ela acaba servindo como Marte numa situação que ela não deveria ser servida dessa forma. A memória da Marielle ela deveria ser mantida como alguém que lutou pelos direitos e foi atrás, mas que ainda assim não foi maior do que essa onda de fascismo e de diversos outros problemas que passam não só o nosso país, como a política brasileira. Um outro caso de extrema importância também para falar sobre a questão das vidas negras é o caso da Ágata, que foi morta no Rio de Janeiro com uma bala perdida durante uma das ações policiais que aconteceram lá. A gente teve dessa história a comoção das pessoas em função de ter sido uma vida negra e principalmente uma criança envolvida numa situação como essa. No entanto, a questão quando ela vai para o legislativo, ela sofre alguns problemas que passam por ali e que tornam a situação cada vez mais difícil. Recentemente a gente teve a noção de que esse caso ele foi travado na justiça em função de muitas coisas que a gente sabe quais são. Temos também aqui ao lado o caso do Renan da Penha. Ele foi atuado como um dos olheiros do tráfico do Complexo da Penha. Ou seja, não havia comprovações sobre o envolvimento dele com esse tipo de atividade dentro da situação que se estava, mas ele foi atuado como isso e foi preso como uma medida preventiva para poder solucionar o caso, onde ele já se encontra preso faz um bocado de tempo. Essa situação já aconteceu e a gente sabe muito bem pela forma como as pessoas resolvem abordar as questões judiciais frente a pessoas pretas, né? São muitas as que passam pelo que o Renan está passando e que estão presas por aí no país afora em função de quê? Pontos pouco esclarecidos a respeito das situações que envolvem o crime de fato. A gente teve um caso recente aí de um jovem também que foi preso através de uma denúncia que foi feita da forma errada, onde o casal nem sabia reconhecer quem havia de fato feito o crime contra eles e acabou atuando um jovem que não tinha nada a ver com a situação. A situação do Renan ela é igual a de muitos outros. E mesmo com essa nova atualização do STF derrubando a prisão em segunda instância, o Renan ainda corre o risco de ser solto, ou seja, a situação legal dele ainda se encontra com problemas dos quais a gente pode ser que não tenha ele solto dentro do tempo legal. Ele, primeiro, não deveria nem estar preso, e, segundo, a gente ainda depende da justiça atuando para poder, de fato, trazer alguma melhora. Nos últimos 10 anos, o genocídio de pessoas negras aumentou 30% no Brasil. Ou seja, a quantidade de pessoas negras sendo mortas diariamente pelos motivos mais diversos possíveis tem aumentado. Quando o caso não leva ao genocídio, como a gente está citando aqui, é o encarceramento que tem cada vez mais colocado pessoas pretas dentro das prisões do país inteiro. Ou seja, a situação de ser um preto no Brasil ela é muito complicada. E por isso que eu achei relevante trazer outras pessoas para traduzirem também o que é o feriado da consciência negra e o que significa a consciência negra para eles.
Tendo em vista o cenário atual que a gente vê, com todas as coisas que acontecem, que passam pelas vidas pretas, é importante também que a gente faça um resgate de tudo isso, no sentido de manter a memória positiva em relação ao que as pessoas negras fizeram e vêm fazendo ao longo da história. Ou seja, a nossa história ela vem sendo escrita através de genocídio, vem escrita através de prisões, vem escrita através de uma série de outras dificuldades, assim como o estupro, assim como várias outras coisas. Mas é trazer a memória do que a gente faz de bom e do que consiste a negritude. E ao mesmo tempo não esquecer o quanto isso pode ser um combustível bom para a mudança, para que a gente comece a atingir novos espaços também. Através dessa mudança de olhares, a gente consegue traduzir isso também, essas narrativas, de uma forma positiva para pessoas não negras que não entendem muitas vezes a vida que a gente leva ou as necessidades que a gente tem de endereçar certas pautas antes de entrar em assuntos principais. Ser negro consiste também em ter que entender todo o entorno de uma situação para poder passar, né, sobre o que atravessa a gente e traduzir isso de uma melhor forma. E essa importância para nós ela vem do entendimento do coletivo, ou seja, do quanto a gente se unindo a gente consegue mais, sabe? Só que ao mesmo tempo é importante que as pessoas brancas entendam que esse aquilombamento que a gente está fazendo é uma tática de existência, de não morrer e de garantir que a nossa vida seja celebrada através das coisas boas que a gente faz e dos espaços que a gente ocupa. São muitos lugares pelos quais as pessoas negras estão passando, estão atravessando cada vez mais. E traduzir isso de uma forma diferente também ajuda a entender o cenário. Quem são essas pessoas que estão chegando em novos lugares, que estão fazendo novas coisas e que estão conquistando novos espaços? O que é ser uma pessoa preta hoje em dia? Como a gente dialoga com isso de uma forma onde a gente entende o que uma pessoa preta passa? Eu, enquanto homem negro, não poderia traduzir isso sozinho porque a minha vivência ela é muito específica em diversos momentos. O racismo me atravessa e não atravessa em diversos momentos. E, novamente, eu trouxe essa mesma questão para as pessoas que estão participando desse projeto para entender, sobre a visão deles, o que quer dizer ser uma pessoa preta. E para trazer uma melhor visão de tudo isso, eu reuni essas pessoas pretas entendendo a diversidade que atravessa a vida delas. Ou seja, mulheres pretas sendo elas LGBTs ou mulheres pretas heterossexuais e homens pretos na mesma condição. Porque dessa forma eu acho que a gente consegue trazer um pouco da verdade de cada um e entender através do que cada um entende, enquanto presença na sociedade, o que é ser uma pessoa preta. E para mim, ser um homem negro eu acho que é sobre conseguir colocar um sorriso no rosto, mesmo tendo o peito carregado com tanto ódio, com tanta raiva no dia a dia. Eu acho que é sobre também nunca conseguir relaxar de verdade, mas ao mesmo tempo saber como aproveitar a vida. Acho que é sobre também ter dificuldade e criar relacionamentos, mas ao mesmo tempo ter a habilidade de criar laços duradouros por uma vida inteira. E eu acho que é sobre também lembrar que o racismo é foda, mas a gente é bem mais. Então, nunca tinha parado pra pensar nisso até agora, porque eu sempre fui uma mulher negra bissexual e isso era muito claro na minha cabeça. Eu conheci o racismo muito tarde, conheci a homofobia muito tarde, porque eu vim de locais de privilégio, por mais que eu seja retinta, então, de escola particular, de uma família estruturada. Isso me fez não enxergar algumas coisas. Então, como mulher negra, eu comecei a sentir quando eu comecei a trabalhar com comunicação no centro de São Paulo, com pessoas majoritariamente brancas, onde aconteceram casos de eu ter que abrir a bolsa no mercado do lado do meu trabalho, porque acharam que eu tinha roubado. E isso pesou muito. Quanto à minha bissexualidade, antes eu achava maravilhoso, porque, infelizmente, duas mulheres juntas, elas são hipersexualizadas e elas acabam passando por algumas outras situações. E quando eu percebi que as pessoas acharem sexy não era legal, foi um baita choque, porque pra mim era super normal me envolver com outras mulheres. Quando eu me envolvo com homens, essa preocupação ela muda um pouco, porque eu já tive pessoas na minha família que foram vítimas de racismo escrachado e tipo, caso de delegacia, de polícia federal e etc. Então, quando eu falo, tipo, não usa touca, tenta não
não colocar a mão no bolso, ou não sair de casa à tarde. As pessoas acham que é ciúmes, na realidade não é ciúmes, é preocupação e com que a pessoa volte viva, independente do lugar que ela ocupa na minha vida. Então é meio complicado. Eu parei pra refletir sobre isso faz pouco tempo, na realidade, quando eu percebi que eu tratava as pessoas negras de diferente, com mais preocupação, claro, do que eu trato as pessoas brancas. E aí eu parei pra pensar, por que eu tenho tanto medo? E aí eu comecei a entender. Então é bem complicado. Eu acho que ela é marcada por uma necessidade de se auto-organizar em coletivo com outras pessoas, outros homossexuais negros. E a partir desses encontros, dessas organizações, dessas auto-organizações, construir narrativas sobre si mesmos, porque muitas vezes as ideias construídas e publicizadas sobre homens negros, elas não são representativas das nossas experiências por conta da dimensão da sexualidade, porque as representações sobre homens negros são majoritariamente pensadas a partir da heteronormatividade. E, por outro lado, as histórias sobre homens homossexuais são geralmente sobre homens homossexuais brancos, tampouco contemplam as nossas demandas por conta da dimensão racial. O que eu tenho observado em termos das demandas que se apresentam para nós, tem essa questão da autorrepresentação, né? Da construção de autorrepresentação, e que se dá muito a partir de expressões artísticas também. A música, a poesia, o cinema. Os cinemas negros, eles têm esse papel muito importante, de maneira geral, de construção de novas histórias, de novas maneiras de contar a história de pessoas negras, as experiências negras do Brasil. E a partir disso, pessoas negras LGBTs têm utilizado dessa ferramenta para construir histórias sobre os seus, sobre si mesmas e sobre os seus, para um compartilhamento de experiências, para uma troca de ideias. Existe uma baixíssima representação. Eu acho que, por exemplo, se você for ver filmes sobre filmes LGBTs, né? Filmes sobre homossexuais, sobre histórias de personagens homossexuais, existem pouquíssimos que sejam sobre homossexuais negros. Assim, o último, o mais recente, eu acho, é o Moonlight. E os filmes sobre homens negros geralmente são sobre homens negros heterossexuais ou que não lidam com a dimensão da sexualidade, né? São, sei lá, filmes sobre a escravidão, filmes sobre outros momentos históricos que não lidam diretamente com a sexualidade de homens negros, muito embora eles sejam representados a partir da ideia da virilidade, enfim. Há uma necessidade de narrar as suas próprias histórias em primeira pessoa, em terceira pessoa, porque também existe essa necessidade da coletividade. É muito importante. E se hoje a gente consegue ocupar cada vez mais espaço traduzindo essas novas realidades, é porque, esses espaços são dados, mesmo que ainda poucos, mas são dados, e porque a gente tem muita coisa para dizer. E o muita coisa para dizer é a fonte da coisa. É como a gente começa a abrir cada vez mais espaço e cada vez mais narrativas importantes para trazer pro meio que a gente vive. A gente não vive cenários iguais e é importante que a gente entenda cada vez mais isso. Através dessas oportunidades a gente consegue chegar mais longe, a gente consegue ver novos pontos da história. A gente acompanha o tempo todo aí como a presença negra nos mais diferentes espaços acaba movimentando não só a educação, como a economia, como a empregabilidade também muda. Então, assim, à medida que a gente vai se entendendo enquanto potência e potencializando essas novas vozes e trazendo isso para um meio mais expandido, a gente cresce também. Mas a revolução ela não seria capaz de acontecer sem a força da mulher preta. Eu acho que a mulher preta ela encabeça um movimento dentro da comunidade que ele é alimentado de uma forma diferente, sabe? Desde o começo ele é traduzido de uma forma diferente. Através do afeto, através da palavra, através da construção, através do entendimento, tudo isso vai ficando diferente. E eu não poderia terminar esse documentário trazendo o que eu acho que é a simbologia do que a gente precisa enquanto sociedade, e isso eu falo para pessoas pretas, principalmente,
mas para pessoas brancas também entenderem do quanto é importante valorizar a cultura e a riqueza do que a gente tem para trazer. E eu fecho com as palavras brilhantes da Rita. Mulheres pretas se fortalecem coletivamente. Nas palavras de uma, a outra se reconhece. Nas dores de uma, a outra abraça, chora junto, cuida. Sozinha nós somos fortes, juntas nós fazemos uma revolução. Nossas costas aguentaram o Brasil, nossos braços fundaram todas as casas, nossos peitos amaram sem pudor e juntas nós resistimos sem temor. Resistimos, existimos. Quando nós resistimos, nós existimos. A nossa existência ela é humana, ela é coletiva. Ela existe como um coletivo que se move, que quer conquistar o mundo, que quer romper os estereótipos, que quer ser representada, que quer ser respeitosamente amada. É neste coletivo que a gente se entreolha e vê que mesmo com medo de morrer na sala de parto, o medo de ser assassinada pela polícia, o medo de perder os pais, a família, os amigos, a gente se entreolha e vê que tem outra mulher preta que está ali, nessa luta que todo o corpo feminino preto sofre neste mundo. Mulheres pretas se fortalecem coletivamente.